Eu sou José Manuel Bertolotti, sou professor de psiquiatria, médico, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Departamento de Psiquiatria da Unesp, e estou aqui hoje para falar de um assunto fascinante, doloroso e de importância crescente. Suicídio. O suicídio é um tema fascinante porque acompanha a humanidade desde sempre. Os textos sagrados mais antigos que nós conhecemos, a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, o Gilgamesh, Mahabharata, todos eles mencionam o suicídio, discutem o suicídio. E é bom que se saiba que o suicídio é um comportamento tipicamente humano. Não há notícia de suicídio em nenhum outro animal, nenhuma espécie animal comete suicídio, só o homem. Fenômeno, portanto, tipicamente humano. E a partir desses textos que eu mencionei, antigos, que são os que descrevem a origem da humanidade, o suicídio passou a ser considerado um fenômeno de natureza teológica ou jurídica, legal. Isto foi assim até a Idade Média, quando ele adquiriu uma importância legal fundamental, porque os direitos de sucessão, de herdar bens, eram cancelados se o falecido tinha se suicidado. Então, a averiguação de suicídio era parte de um inquérito jurídico. A partir do século XVIII, entretanto, alguns médicos, sobretudo franceses e alemães, passaram a associar o suicídio a doenças mentais e chegaram a formular uma frase clássica na medicina que todo suicídio é um ato de insanidade mental e toda pessoa que comete o suicídio é um doente mental. Isto teve uma reviravolta no final do século XIX, quando um francês, Émile Durkheim, um dos fundadores das ciências sociais, disse que essa era uma posição equivocada e que o suicídio era um fato essencialmente social. Ele não era do domínio do indivíduo, mas sim da sociedade. E em meados do século XX, um escritor e um filósofo francês, aliás agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus, ele disse que o suicídio é a grande questão de toda a filosofia. Se a filosofia devesse se ocupar de apenas um tema, esse tema seria o suicídio. Por que então estou falando para médicos sobre o suicídio? Essa é a parte da importância crescente. A Organização Mundial da Saúde considera hoje que o suicídio é uma prioridade de saúde pública internacional. O suicídio, com as suas dimensões sociais, individuais, psicológicas e biológicas, é claramente hoje ancorada na área da saúde. Não quer dizer que seja um tema exclusivamente médico, mas é certamente da área da saúde, portanto, de interesse para os profissionais desta área. Doloroso porque ele afeta muita gente. É uma perda, suicídio é uma perda. A Organização Mundial da Saúde estima que a cada ano há cerca de 900 mil mortes por suicídio. Se fizerem o cálculo, vão ver que é uma morte a cada 45 segundos. Desde que começamos esta conversa aqui, já devem ter falecido 4 ou 5 pessoas por suicídio em algum ponto do mundo. Trazendo esta informação para o Brasil, onde o suicídio é relativamente raro em termos de taxas, porém muito frequente pelo tamanho da população, nós temos uma média de 11 mil suicídios por ano. Isto vem aumentando de 1980 para cá. Hoje nós temos cerca de 11 mil mortes por ano, que é aproximadamente o número de mortes por AIDS, que é uma doença que já está controlada. O suicídio ainda continua totalmente descontrolado e esta também entra na categoria do doloroso do tema que eu mencionei. Então nós temos uma morte, que é uma perda, uma vida se vai. Sabemos de estudos que esta morte afeta dramaticamente cerca de 10 pessoas que tinham contato com a pessoa que faleceu, parentes próximos, parentes mais distantes, amigos, colegas, relações afetivas. Quando isso é em comunidades menores, uma escola, uma empresa, afeta toda a escola, afeta toda a empresa. E nós temos que entender melhor o suicídio.
Nós temos que entrar numa área em que possamos prevenir o suicídio, ao invés de simplesmente correr atrás e tentar consolar os que ficaram para trás. O suicídio, do ponto de vista formal, é uma morte que resulta de uma ação ou de uma omissão deliberada de um indivíduo que inicia esta ação ou omissão com a certeza ou com a convicção, uma impressão de que disto vai resultar a morte. Ou seja, é um comportamento de uma morte buscada. Diferente de certas situações de risco, em que o indivíduo se coloca em risco com uma alta probabilidade de morte, mas não é a intenção dele morrer. Paraquedistas, parapentistas, corredores de Fórmula 1, são pessoas que exercem uma atividade muito arriscada, mas nenhum deles exerce essa atividade para pôr fim à vida. O suicida comete um ato querendo pôr fim à vida. Até que ponto isto é um desejo de morte ou não, veremos em outras gravações. Então, eu gostaria de encerrar dizendo que suicídio é uma morte, é um óbito, é dramático, é grave, crescente, e os médicos têm que estar preparados para enfrentar o suicídio de quem se vai e o acompanhamento dos que ficam com o pesar, às vezes, pelo resto da vida. Obrigado.